E vem conferir a crítica do filme The Evil Dead, A Morte do Demônio. E lançava em 1981 o filme The Evil Dead, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Uma Noite Alucinante, A Morte do Demônio. Esse é mais um caso daqueles que a tradução brasileira é de entender como eles chegaram nesse nome. Porque The Evil Dead é um bom nome, é um excelente título. Eu acho que A Morte do Demônio, pro Brasil, já ficaria um título excelente. Esse título já te convence a querer ver o filme, chama a atenção e é um título bom para um filme de terror. Mas eles colocaram isso como um subtítulo e o título do filme é Uma Noite Alucinante. Claro, se parar pra fazer aquele contexto, faz sentido com o filme, mas é um título tão ruim, mas enfim. Esse filme foi muito importante na época que ele lançou. O Sam Raimi conseguiu fazer uma coisa que o filme de terror, o gênero de terror, faz com que você faça com uma certa facilidade. Conseguir contar suas histórias, conseguir contar os seus filmes com um baixo orçamento. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Porque A Morte do Demônio, o primeiro filme, ele é um filme que estava vivendo um momento onde o terror estava ressurgindo mais pro lado do slasher, por causa do filme Halloween e por causa do primeiro filme do Jason. Então o slasher estava surgindo. E o Sam Raimi, ele vem um pouco para esse lado, trazendo bastante gore pro seu filme, mas esse filme não é um slasher. Esse filme é um filme de cabana, que é uma coisa que ficou bem famosa a partir dali. Saíram alguns filmes de cabana muito inspirados em Evil Dead. Claro, não foi o filme original. Já tinham filmes que vieram antes e que você vê que o Sam Raimi se baseou para contar a sua história. Mas ele criou praticamente um outro subgênero ali, que fez mais sucesso a partir dali, que eram esses filmes de cabana nesse estilo de Evil Dead, menos slasher e mais nessa coisa da maldição, do demônio, misturando com bastante gore. Ele tinha essa ideia de trazer isso aqui, e ele tinha muito pouco orçamento. Então, pra quem gosta de bastidores de cinema, pra quem gosta de saber o que aconteceu por trás das câmeras, eu recomendo muito que você procure tudo que envolva o universo de Evil Dead, principalmente esse primeiro filme, pra você ver os perrengues e você ver o que o Sam Raimi teve que fazer pra esse filme existir. Desde a parte do orçamento que ele teve que arrecadar para o filme existir, até a parte de como ele teve que ser inventivo e criativo para poder criar e filmar o seu filme. Evil Dead conta a história de um grupo de amigos que vai numa cabana num fim de semana e a partir dali eles descobrem que ali não era só uma cabana comum, ela era barata por um motivo. Ela era barata porque embaixo daquele lugar existia praticamente um santuário onde tinham os livros dos mortos. A partir dali começa a acontecer várias coisas estranhas acabam acontecendo e por causa disso eles acabam tendo essa noite alucinante, como diz o título do filme nacional. E esse filme, como eu falei, a parte que a história dele, ela é interessante, ela é criativa, e é muito legal como eles usam o livro dos demônios, como eles criam praticamente um universo à parte, um universo interessantíssimo, que você fica com vontade de entender. Também gosto de como eles colocam um background em relação a, por exemplo, como que aquilo surgiu ali. Porque seria muito aleatório eles estarem numa cabana específica que aconteceu aquilo. Então eles colocam um background muito interessante, envolvendo alguém que descobriu, ou de uma narração que vai num áudio, você entende muito bem como aquilo aconteceu, como aquilo chegou ali. Então eu gosto bastante de como o Sam Raimi consegue apresentar seu universo, como ele consegue apresentar uma história interessante. Visualmente o cenário funciona muito bem, gosto de como ele usa o cenário e, de novo, eu gosto de como ele consegue usar com pouco orçamento todo o seu recurso de técnica em questão de direção e contar sua história de uma forma interessante. Tanto que esse filme, ele é um filme que usa praticamente o tempo inteiro efeitos práticos e também, obviamente, como eu falei, a criatividade. E isso faz com que o filme envelheça muito pouco. Se você assistir o filme hoje, você vai perceber que muitas coisas que acontecem ali continuam aterrorizantes, continuam muito bem feitas, exatamente por causa do efeito prático. O efeito prático e a maquiagem, que é muito bem feita, acaba fazendo que muita coisa que tem no filme envelheça muito pouco. Funcione muito bem até hoje, cria um medo até hoje e cria até uma estética própria que acaba virando a estética do filme. Até eu digo em relação a como, por exemplo, eles começam a falar o juramento e sobra uma porta, ou simplesmente a maquiagem de uma forma diferente. Isso acaba fazendo com que o filme tenha o seu charme de um filme de baixo orçamento, mas ao mesmo tempo de um filme oitentista. Então eu gosto muito disso. Outra coisa que eu gosto bastante é do personagem do Ash. Quando você cria Evil Dead e quando você gosta de Evil Dead e você fala do universo de Evil Dead, você fala de Ash e você lembra de Bruce Campbell. Ele tá aqui nesse primeiro filme e tá na franquia como um todo, e ele é um ator que realmente vive o personagem. É muito legal ver como o personagem é carismático por causa do ator. Então, quando você está assistindo o filme, ele consegue te convencer a torcer por ele, a querer ver mais sobre ele. E a história trágica que envolve o personagem nesse filme também é interessante. Os outros personagens que estão ao longo do filme,
eles têm outras participações e outras funções narrativas. Não são tão interessantes assim, e alguns deles não são tão cativantes como é o Ash, mas o Ash funciona muito bem. Como eu falei, o filme tem uma história boa, interessante, que poderia ser mais desenvolvida. O filme consegue usar muito bem o pouco recurso que ele tem, e dessa forma faz com que os efeitos práticos e também, de modo geral, a parte da direção fique mais criativa e mais interessante, e consegue, mesmo, apesar disso, criar uma boa narrativa como um todo, e também usar de novo a criatividade em questão de barulhos, som, a trilha sonora de modo geral, barulhos, som, a parte instrumental como um todo do filme, que seriam os efeitos sonoros, e a trilha sonora funcionam bem como um todo, e também, que eu falei, a maquiagem, tudo funciona bem. O problema desse filme pra mim vai um pouco que ele tem alguns pontos que ele acaba envelhecendo um pouco mal. Algum ponto de narrativa, o filme acaba ficando um pouco mais lento e arrastado. Eu acho que o começo do filme ele é um pouco lento, um pouco arrastado exatamente pela forma da narrativa. Alguns diálogos não acho que funcionam tão bem aqui. De novo, como eu falei, o Sam Raimi ele estava no começo da sua carreira, e o pouco orçamento faz com que tenha muitas dificuldades ali. Mas em questão de atuação, ele acaba tendo alguns problemas, tirando o Bruce Campbell. Em questão de diálogos, alguns diálogos eu acho um pouco fraco. E como eu falei, ele é um filme que em alguns pontos, em relação à narrativa, em relação a como vai conduzir algumas cenas, ele acaba sendo problemática. Como eu falei, por ser um filme de um cara que estava começando a sua carreira mais forte ali, com o Evil Dead, você vê alguns problemas de iniciante, como algumas cenas que demoram muito para cortar, alguns diálogos que não precisavam estar no filme, algumas cenas que não precisavam estar no filme, e isso você percebe visivelmente. Cenas que podiam ser cortadas mais rápidas, cenas que podiam ter mais um dinamismo. Isso acaba até gerando uma coisa que, de novo, parece um filme amador em certos pontos, e isso incomoda um pouco, porque, de novo, na época podia funcionar bem, mas isso envelhece um pouco. Tanto que eu tenho certeza que eu gosto bastante desse filme. Eu gosto bastante pela parte dos bastidores, acho o universo interessante, e, de modo geral, eu gosto do filme. Mas, quando eu paro pra pensar numa pessoa nova que vai assistir esse filme, eu duvido que ela consiga criar um carinho, um charme por ele, exatamente porque existem algumas coisas dentro dele que acabam não funcionando tão bem hoje em dia. A forma como a narrativa é conduzida é mais lenta do que um filme atual, por exemplo. Isso é normal por causa da época. Mas essa falta de dinamismo pode afastar muitas das pessoas. E como eu falei, tem algumas coisas que me incomodam na parte técnica, que seria na parte de demorar algumas cenas para cortar, algumas cenas dispensáveis não estão ali. E eu acho que tem alguns momentos que ele usa muito bem o gore, mas de novo, a falta de orçamento também prejudica um pouco. Eu tô elogiando muito isso. Eu acho que ele foi genial no como ele usou o pouco orçamento para criar os cenários, o gore bem forte em alguns momentos, mas obviamente, se você parar pra pensar no filme, tem alguns momentos que a falta do dinheiro, a falta do orçamento acabam prejudicando algumas cenas que acabam não criando o impacto que poderiam ter tido. Mas de modo geral, eu acho que ele é um filme fundamental pro cinema. Eu acho que quem gosta de terror, quem gosta do gênero terror e gosta mais desse filme com baixo orçamento, eu acho que ele é fundamental pra quem gosta. Concluindo, eu gosto muito do primeiro filme do Evil Dead, A Morte do Demônio. Eu gosto muito, não só porque eu acho o filme muito interessante, mas quando eu penso no conceito de como ele foi criado, com baixo orçamento e a criatividade que eles tiveram ali em relação a como a parte da direção, a parte de usar bem o cenário. Inclusive os cenários são muito bem utilizados. O Sam Raimi consegue construir bem o cenário e consegue utilizar muito bem ele, com uma boa maquiagem, com bons efeitos práticos, com uma boa criatividade, com um bom protagonista que é o Ash, e ao mesmo tempo ele tem um bom gore. É um bom filme de terror de baixo orçamento. Eu acho que ele é até um excelente filme de terror de baixo orçamento, porque quando você para pensar na forma como o filme foi feito, pra mim ele é um filme excelente, sem contar que ele conseguiu ainda fazer com que o gênero tivesse um novo subgênero ali a partir de Evil Dead. E por isso que eu fecho Evil Dead, A Morte do Demônio, com uma nota 8,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Evil Dead, A Morte do Demônio? Que nota você daria pra ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.